Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, redes mesh. Luli, o que é uma rede mesh? Rede mesh é uma tecnologia que já existe faz tempo. É uma rede descentralizada, em que vários pontos de acesso se comportam como se fosse um só. Na rede que as pessoas normalmente têm em casa ou ambiente de trabalho, você tem um ponto central, um distribuidor, um roteador, que ali também costuma ficar a antena, que transmite o sinal de rede para todo o ambiente. Essa antena tem que ser bastante potente para alcançar uma área razoavelmente larga, mas por mais que ela seja potente, sempre vai ter áreas de sombra, áreas que várias paredes ou massa de água ou alguma coisa bloqueia o sinal e o sinal não chega. Essa rede distribuída, ela diminui esse problema. Qual é a vantagem desse sistema? Bom, a vantagem é que você, em vez de ter uma antena muito grande, você vai ter algumas antenas pequenas ou várias antenas pequenas. Com isso, a rede é muito mais resistente, ela dá uma cobertura muito maior e ela funciona muito bem para eventos, ela funciona muito bem para grandes áreas abertas e ela funciona até para ambientes fora da grande estrutura das cidades. Fora da estrutura, como na floresta. Sim, a floresta é um ótimo exemplo, se bem que a floresta também tem muita interferência, mas o mar é um ótimo exemplo. Deserto é um ótimo exemplo. Áreas muito carentes também são muito exemplo, tá? Se você lembra daquela ideia do laptop de $100? O laptop de $100, uma das características dele é que cada um daqueles computadorzinhos também era um redistribuidor da rede. Então, mesmo que você tivesse uma antena num cantinho da escola, você ia ter vários computadorzinhos ligados e essa rede ia estar distribuída. Então, isso tende a ser uma evolução da rede como a gente conhece hoje. Quando veremos esse tipo de tecnologia se popularizar? Essa tecnologia é cada vez mais comum e vem barateando muito nos últimos anos. Antigamente, até uns 5 anos atrás, ela era muito cara e só servia para galpão industrial, ou para evento, ou para umas empresas grandes. Agora pode ser instalado até dentro de uma casa e o preço está bem perto do preço de um roteador comum. Para quem mora numa casa que tem, sei lá, um sobradinho, que tem 2 andares e quintal, etc., é uma ótima solução, porque não há roteador que consiga pegar todo esse espaço. Para quem mora em prédio antigo, aqueles prédios que têm paredes muito grossas, também é uma boa solução. Então, se você está de olho na sua rede, começa a dar uma olhada em tecnologias de rede mesh, M-E-S-H, que ela tende a ser uma grande novidade. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu queria falar sobre esse absurdo saldão ou leilão que o governo decidiu criar para rifar boa parte dos nossos monumentos, dos nossos patrimônios artísticos, históricos, nacionais, como, por exemplo, o Palácio Capanema, o antigo edifício do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, que é o grande marco da arquitetura moderna mundial, para grande orgulho do Brasil desde há muito tempo. Então isso é um sintoma exatamente claríssimo do que é esse governo. É um governo com uma agenda absolutamente destrutiva e não construtiva. O que eles querem é acabar com tudo e, nesse sentido, a guerra cultural é muito importante, né? Eles sabem, Olavo de Carvalho sabe disso há muito tempo e é um guru desse governo, que essa guerra se dá em grande medida no campo da cultura. Quer dizer, um país que tem valores solidamente estabelecidos e que são valores contestatórios e radicais, é um país com uma inteligência forte, digamos assim, com uma vanguarda que pauta os seus destinos no futuro. Se você destrói esse passado, você pavimenta a terra arrasada para um futuro de destruição e de burrice, de mediocridade, que é o que esse governo faz. Então, atacar o nosso patrimônio, destruir o IPHAN e com ele todos os nossos grandes patrimônios históricos é, digamos assim, uma atitude inteligente do ponto de vista dessas pessoas que querem transformar o Brasil em terra arrasada. Professor Wisnik, fala um pouco sobre a importância desse edifício
para a arquitetura moderna? A nossa arquitetura modernista, esse edifício, nasceu de um risco original do Le Corbusier, o grande arquiteto moderno franco-suíço que veio para o Brasil e que formou essa geração, e o projeto foi finalmente criado e desenvolvido por uma equipe com Lúcio Costa na coordenação e com Oscar Niemeyer surgindo justamente naquele momento, mais Afonso Eduardo Reide, Jorge Moreira, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, uma equipe incrível com obras de arte de Cândido Portinari, de Celso Antônio, de Bruno Jorge. Isso é, ali tem a nata da formação da cultura brasileira moderna. Esse projeto moderno era o projeto da construção de um novo país, ainda que sob regime de Getúlio Vargas, que logo em seguida em 1937 deu o golpe do Estado Novo, era um momento de afirmação e de imaginação de um país que saltava sobre o seu atraso, um país que se modernizava, tentando de alguma maneira superar os laços históricos do colonialismo, da escravidão e se tornar emancipado, afirmativo. Não é à toa que justamente a arquitetura moderna brasileira, após o surgimento em espanto para o mundo inteiro desse edifício maravilhoso, se tornou a arquitetura moderna brasileira a grande vedete internacional. E o MoMA de Nova York fez, em 1942-43, uma exposição dedicada à arquitetura brasileira, chamada Brasil Builds. E depois a arquitetura brasileira se tornou capa das principais revistas especializadas do mundo inteiro. E ao longo dos anos 40 e 50 era celebrada e as principais figuras internacionais vinham para o Brasil para conhecer isso até Brasília, digamos assim, né? A construção de Brasília ela foi o coroamento desse processo, dessa imaginação de um outro país que não era mais aquele país com os travos do atraso colonial e da opressão. País que justamente volta agora e coloca esse próprio monumento à venda num leilão ou num saldão com seus móveis e com tudo. O que, se realizado, é uma tragédia monumental para o nosso país. Então temos aí um embate muito forte e eu queria relembrar essa história para dizer que o Brasil já foi outro, já quis ser outro. E esse outro Brasil, mais livre, mais emancipado, mais afirmativo e moderno, ele continua pairando junto desse outro Brasil medíocre, tacanho, mesquinho. E essa guerra é a guerra na qual nós estamos e precisamos fazer com que o outro Brasil, de alguma maneira, volte. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o seu destaque de hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Esta semana, o principal destaque que essa coluna pode dar é para o documento, manifesto, que foi publicado pela Anistia Internacional a respeito da questão climática. Por muitas razões, esse é um documento muito importante cuja leitura precisa ser recomendada. Seria muito importante, inclusive, que na USP se discutisse isso, porque, em geral, toda a questão climática, o aquecimento global, costuma ser sempre classificado como uma questão ambiental e, normalmente, meio restrito a esse âmbito, né? No entanto, pensando bem, a questão central que o aquecimento global coloca é a questão dos direitos humanos. De uma forma um pouco diferente daquilo que as pessoas estão mais ou menos habituadas, né? Porque coloca a questão dos direitos humanos, principalmente, mas não só, em relação às gerações futuras. Mas por que os direitos humanos deveriam ser aplicados só a gerações atuais e não a gerações futuras? Isso nunca... E, na verdade, há uma questão por trás disso que é, de certa forma, histórica, que é muito importante, e que envolve a discussão sobre a própria
noção de utopia da nossa época, não é? Fale um pouco mais, professor, sobre essa utopia. Pois é, para muitos historiadores, os direitos humanos emergiram durante a segunda metade do século XX como a última utopia. Eles usaram muito essa expressão. Não quer dizer que eles eliminassem completamente a possibilidade de que surgisse uma outra. Mas, enfim, depois do Holocausto, depois da Guerra Fria, etc., quando as ideologias e as utopias que estiveram em confronto durante a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, viraram pó, o que emergiu foi com muita força, principalmente nos anos 70, e especialmente em 77, justamente quando se deu o Prêmio Nobel à Anistia Internacional como maior organização e mais importante organização de defesa dos direitos humanos. Então, pode-se dizer que de 77 para cá, a grande ideologia, a grande utopia da nossa época eram os direitos humanos. Acontece que, quase que ao mesmo tempo, surgiu a ideia do desenvolvimento sustentável, que é o grande tema desta coluna, né? E que, no fundo, inclui, evidentemente, toda a temática do desenvolvimento dos direitos humanos. Mas, veja bem, a coisa continuou meio separada, né? Durante esse período todo, e agora é muito importante que se leia um manifesto como esse para se ver o quanto as duas questões, na verdade, não é que estão ligadas, é que são uma só. A questão climática é uma questão de direitos humanos, essencialmente isso. E aproveito também para dizer que, além de recomendar a leitura, é que tem ali nesse documento alguns conselhos, recomendações para as empresas, que seria muito importante que elas dessem atenção, porque nós estamos assistindo um período de lavagem, de maquiagem sobre a questão ambiental, né? Chamam de maquiagem verde, a tradução do greenwashing, que é muito chocante. Então, que as empresas sejam chamadas a dar uma olhada nesse documento da Anistia Internacional. É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço a todos. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O assunto da coluna de hoje envolve um alerta sobre a emergência climática que pode atingir o planeta. O IPCC, painel intergovernamental de mudanças climáticas, formado por cerca de 500 cientistas, com papel destacado de brasileiros, inclusive vários pesquisadores da USP, publicou na semana passada um relatório que conclui que é inequívoca a participação humana nas fortes mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. De 1,09 graus Celsius de elevação da temperatura média da Terra, cerca de 1,07, ou seja, quase tudo, decorre das ações humanas. Isso significa que nós temos que tomar atitudes drásticas, atitudes radicais para interromper esse processo, porque se nada for feito, a temperatura da Terra vai se elevar até o final do século, pode chegar até 5 graus de elevação, o que significa afetar de maneira absolutamente definitiva a possibilidade da vida humana na Terra. E para que isso não ocorra, e o painel mostra que é possível evitar essa tragédia, ou seja, é possível garantir uma elevação de apenas 1,5 grau até o final do século, desde que se tomem medidas muito drásticas para que se interrompa esse processo. E isso é um alerta para a sociedade e principalmente para os nossos governantes. Não podemos ter governantes negacionistas, não podemos ser gestores públicos negacionistas, e a sociedade precisa tomar consciência da gravidade daquilo que está acontecendo na Terra e que hoje já é visível quando a gente percebe a pior seca dos últimos 91 anos aqui no sudeste de São Paulo, do Brasil,
né, a forte onda de calor que aconteceu no Canadá, chegando a 46 graus Celsius, as inundações na China, na Alemanha, os incêndios na Sibéria, o degelo nos Andes, são evidências imediatas e atuais das mudanças que estão acontecendo, as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. E o que as cidades podem fazer? As cidades são extremamente importantes nesse processo. Em 2030, 68% da população mundial estará vivendo em cidades. E hoje, no Brasil, já 85% da população é urbana. Portanto, é muito importante, seja as políticas urbanas de mobilidade, de uso do solo, de gestão de resíduos sólidos serem alteradas, como também o consumo e alimentação das cidades. Uma vez que o consumo, por exemplo, da carne nas cidades acaba estimulando a ampliação dos pastos, e a ampliação dos pastos gera processos como o desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Por outro lado, é fundamental que a gente altere, então, nas cidades as políticas que tradicionalmente têm sido utilizadas, por exemplo, de estímulos aos automóveis. Nós temos, pelo contrário, racionalizar o uso do automóvel, estimular o transporte coletivo, estimular a mobilidade ativa, que é as bicicletas, o caminhar, e para isso é muito importante que a gente também altere o uso do solo nas cidades, aproximando a moradia do trabalho, tornando, portanto, menos necessário o deslocamento através de veículos motorizados. Por outro lado, também é muito importante trocar rapidamente o combustível dos ônibus. Os ônibus no Brasil e em São Paulo especificamente são todos utilizados, todos movidos a óleo diesel, e evidentemente a troca por combustíveis limpos é absolutamente fundamental se a gente quiser garantir aí resultados positivos para se evitar o aquecimento da Terra. Também é muito importante a questão dos resíduos sólidos. Nós precisamos, em primeiro lugar, reduzir a geração de resíduos, rejeitar embalagens, rejeitar todo o material que não possa ser reciclado, e também ter políticas públicas não só de reciclagem dos resíduos secos, como embalagens, como produtos que possam ser reciclados, como também garantir a compostagem. Além disso, nós temos aí um conjunto amplo de aspectos de educação ambiental e de educação para a sustentabilidade que são fundamentais, as mudanças do hábito e da cultura urbana, fundamentais para que a gente possa garantir o futuro para o planeta, porque se a temperatura da Terra se elevar mais do que 1,5 graus Celsius até o final do século, nós teremos a própria vida na Terra comprometida. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. A tomada do poder pelas milícias do Talibã não significa um fracasso para os invasores norte-americanos. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Há um mês e meio, na nossa coluna, o Afeganistão voltará a ser o único país do mundo onde a manifestação de alegria merece pena capital. Já prevíamos que a fuga das tropas americanas e aliadas mergulharia um país local. Não prevíamos, porém, que a tomada de poder da milícia talibã fosse tão rápida, questão de dias, não de meses. Ficou patente o desespero da população. Nas imagens em que civis lotam o aeroporto, buscando inutilmente um lugar em um voo, ou nas cenas de Cabul deserta de mulheres, ou na alta dos preços das burcas, como escreve ironicamente um artigo da New Yorker. Como explicar o fracasso da maior potência militar do mundo, cujo contingente militar era infinitamente superior ao das milícias talibã, e que ocupou o país sem projeto político por 20 anos? A explicação é simples. Não se trata de um fracasso. Nesse período, o complexo militar-industrial embolsou cerca de $1 trilhão.
Morreram 40 mil civis afegãos, 64 mil soldados afegãos e apenas 0,5% disso em baixas de norte-americanos. Desde o começo do ano, milhares de pessoas vinham se refugiando no Irã e no Paquistão. E com o sumiço do presidente Ghani para o Uzbequistão, outros milhares correram das províncias para acampar em Cabul, na esperança de que a capital demorasse a cair. Engano. O script do êxito do Talibã já estava escrito em Doha, quando Trump decidiu negociar diretamente com os fundamentalistas, ignorando o governo oficial, que, aliás, é corrupto e ineficiente. Comparou-se o helicóptero que resgatava americanos no Afeganistão com a foto do último helicóptero a deixar o Vietnã. A comparação é esdrúxula, pois os Estados Unidos perderam a guerra para o povo vietnamita. E desta vez, ao contrário, abandonaram a população afegã, que teme e detesta o Talibã, a mais terrível das sortes. Talvez a imagem que melhor define essa catástrofe não seja a da queda e morte de cidadãos que se agarravam às asas dos aviões, nem os civis abatidos a tiros em Jalalabad, pois eles se recusavam a trocar a bandeira afegã pela do Talibã, nem a cena em que um suspeito de colaborar com o governo é forçado a correr descalço sobre o chão pedregoso até desmaiar. Nem mesmo os assassinatos de mulheres e crianças a esmo, filmados em Kandahar e Herat. A promessa de permitir que meninas e mulheres voltem a estudar e trabalhar e saiam nas ruas sem companhia masculina tem a mesma credibilidade das negociações de Doha, durante as quais os ataques do Talibã se multiplicaram e jamais houve cessar-fogo. O Talibã, em sua versão pervertida do Islã, é hoje rico. Calcula-se que amealhem cerca de $1,5 bilhão por ano com o comércio de ópio. E voltou ainda mais brutal. Suas vítimas não serão só as mulheres, mas as minorias étnicas, principalmente os Hazara. A imagem ícone dessa catástrofe não é sangrenta. É o rosto contorcido de ódio de um soldado americano apontando a arma para um menino que tenta se agarrar em um avião. O Império resolveu se safar de um probleminha que eles mesmos tornaram insolúvel. Nada de novo sob o sol. O novo dono do Afeganistão, Mullah Baradar, e sua quadrilha mortífera vão se esbaldar, aterrorizando. Missão cumprida. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O programa de hoje traz um livro sobre livros? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Este é um livro sobre a paixão pelos livros, declara Ricardo Rocha, logo no capítulo introdutório de seu Livros, Leituras e Bibliotecas, História da Arquitetura e da Construção Luso-Brasileira, publicado recentemente pela EDUSP. Uma paixão que se expressa não apenas no apuro formal com que o autor conduz suas análises, mas também na descrição meticulosa dos livros e das marcas de leitura neles inscritos. Para aqueles que teimam em ver o livro como um mero suporte de leitura, de modo que as plataformas digitais não lhe ficam a dever em nenhum aspecto,
Aliás, os velhos códices não raro excedem no peso e se apresentam em formatos pouco cômodos para leitura, pensam os mais modernosos. Convém registrar uma advertência do autor, ao evocar os caracteres físicos de uma edição de Fundamentos da Arquitetura Japonesa de Bruno Taut. Escreve ele: nenhum exemplar, ele se refere aos exemplares digitais, conseguirá reproduzir as características do papel Torinoco da capa, do tipo Fusuma, com o padrão típico do norte do Japão, ou do papel Shigarami do texto, do Japão central. Embora esta não seja a questão principal do livro, impossível não se deixar seduzir por estas palavras iniciais, as quais nos permitem adentrar, pelo menos no que toca à defesa do livro impresso e à importância do objeto de análise do autor, a saber, as bibliotecas de arquitetos e as marcas de leituras inscritas em seus livros, na comunidade de sentido de que trata no livro. Professora, e quem são os arquitetos evocados no título? Bem, a trama é bastante complexa e nos faz lembrar que o estudo de Ricardo Rocha guarda um diálogo muito estreito com outras pesquisas brasileiras, voltadas para a reconstrução de bibliotecas desaparecidas por meio do escrutínio de inventários pós-mortem. Pois se as marcas nos livros nos permitem recompor diferentes camadas de leituras, a ideia das bibliotecas como um universo de referências cruzadas ou palácios de destinos cruzados, para citar o título do livro de Tânia Bessoni, tem muito a dizer sobre as comunidades de sentidos tecidas por nosso autor. Interessa dizer que as marcas de proveniência de um exemplar permitem ao estudioso adentrar em bibliotecas dispersas em tempos e espaços distintos. É o que vemos, por exemplo, no capítulo 2º, no momento em que o estudo de um certo exemplar de Guia do Engenheiro nas Construções das Pontes de Pedra, de 1844, aliás, adquirido pelo autor em leilão da Biblioteca do Engenheiro Zack Takla, falecido em 2009, permite-lhe recuperar marcas de leituras que remontam a 150 anos desde o primeiro proprietário identificado no volume. A Biblioteca de Takla, autor de O Livro da Arte de Construir, será analisada com mais vagar no capítulo 5, dedicado às bibliotecas dos engenheiros arquitetos, de cujas coleções foram selecionados os livros e desvendadas as suas marcas de leituras. Sem dúvida, um estudo minucioso, muito bem escrito, que permite aos amantes do livro e da arquitetura, mas também aos curiosos de toda sorte, uma imersão singular nessa comunidade seletíssima de escritores, colecionadores e leitores arquitetos. É ler para crer. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.